Boa noite, né? Sou o professor Leonardo, professor de Ética e Cidadania aqui, né? Aqui da Escola Teodoro Médio dos Santos, né? E hoje eu vou falar sobre dois temas, na realidade, né? Sobre empatia e sobre o TEA, né? Primeiro, o que é empatia? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Entender o que esse outro está sentindo e o que esse outro está passando, né? E quando a gente fala sobre o TEA, a empatia se torna ainda mais importante, né? Mais essencial. E o que é o TEA? O TEA é a sigla para o transtorno do espectro autista, né? E o que seria esse transtorno? Esse transtorno do espectro autista é uma condição neurológica que afeta a forma de como a pessoa percebe o mundo e como se relaciona com os outros, né? As pessoas com TEA podem apresentar desafios na comunicação, na interação social e podem ter interesses restritos e apresentar comportamentos repetitivos, né? Eu fiz uma entrevista aqui com uma mãe, né, que tem um filho que tem o diagnóstico de TEA, né? E nessa entrevista aqui ela nos conta os desafios e tudo. Vamos dar uma olhadinha nessa entrevista aí. Boa noite, né? Sou o professor Leonardo, aqui, professor de Ética e Cidadania aqui, da Escola Teodora Maria dos Santos. E hoje eu gostaria de fazer uma entrevista aqui com minha colega e amiga, professora Bianca Santos, né? Você poderia se apresentar pra gente? Olá, boa noite a todos. Como todos bem conhecem, né? Sou Bianca, professora, graduada em Pedagogia e História, sou empreendedora, padeira, aliás, como multifunções, né? Mas é um prazer estar aqui, Leonardo, amei o convite e acredito que vamos desenvolver bastante sobre esse assunto, né? Que é tão importante para mim. Certo. Primeiramente, né, vamos falar o motivo da entrevista, né? Com certeza. Estou dando uma aula aí sobre transtornos, né, que atingem nossas crianças hoje em dia, né? E eu queria falar especificamente sobre o TEA, né? Você poderia compartilhar um pouco conosco sobre como foi descobrir esse diagnóstico no seu filho? Posso sim. Então, o TEA, como acredito que alguns de vocês não sabem, é transtorno do espectro autista. Então, hoje eu tenho um filho, tenho o Luigi, que estuda aqui na Escola Teodora Maria, no 6º ano, e ele foi diagnosticado há cerca de 1 ano com o TEA, né? Com o autismo. E foi uma surpresa para mim, assim, porque foi algo que eu estava investigando, mas o diagnóstico é sempre uma surpresa, né, para nós. E hoje eu luto com essa situação dele aqui na escola, no dia a dia, com a família, com os amigos, mas é algo que acredito que a gente vai se aprofundar muito e conhecer bastante durante essa entrevista. Certo, né? Agora, você disse que recebeu o diagnóstico dele tem 1 ano e poucos meses, né? Isso. Agora, quando que você começou a perceber os sinais mesmo assim? Então, na Escola Teodora Maria, que me recordo que o ano passado, se eu não me engano, foi o ano passado, foi o ano retrasado. Teve um bate-papo com os psicólogos aqui e cada professor recebeu uma caderneta falando sobre os transtornos que poderia ter aqui na escola, né? Não que a gente vai dar diagnóstico, mas que a gente poderia observar sinais de alguns transtornos aqui na escola. E eu comecei a ler e percebi, no autismo, quando eu li sobre o TEA, eu vi que meu filho se encaixava em certas características. Então, no momento eu fiquei assim, meu Deus, mas será que meu filho é autista? Mas aí o que aconteceu? Eu passei a investigar aquela situação, comecei a questionar, a perguntar, e me lembro bem que eu comecei a lembrar, meu Deus, quando eu vi uma característica, eu falei, meu filho faz isso, meu filho tem isso. Então, comecei a investigar, e uma ajuda bastante que eu tive aqui, quando eu relatei para os meus colegas aqui em determinada reunião de planejamento, relatei que eu desconfiava, segundo as características que eu tinha lido, que meu filho era autista. Quando eu falei isso, uma professora, a professora Andréa, que nesse período dava aula de português para Luigi, e ela olhou para mim surpresa e falou, Bianca, meu desejo era um dia conversar com você sobre isso, porque eu vi a característica em Luigi, mas eu não poderia chegar para você como mãe e falar, porque eu não saberia a sua aceitação. E isso me ajudou bastante, porque a partir desse momento a gente começou a conversar muito, como ela tem um neto autista, e isso me ajudou bastante, que a gente começou a compartilhar experiências. E realmente eu decidi procurar ajuda. E quando eu procurei essa ajuda, foi de excelência, assim, para poder ter uma conclusão do diagnóstico, realmente, né, dele. Agora, como é que foi assim para você
receber o diagnóstico? Que foi todo um processo, né? Com De certeza. consultas e tudo, com especialistas, né? Que por mais que você perceba os sinais ali, você tem que levar o especialista para Isso. fazer todo o procedimento. Como é que foi para você receber, para você e sua família? Assim? Então, teve uma parte que realmente me incentivou a buscar essa ajuda, porque realmente a gente não pode ter no eu acho, né? A gente tem que ter um diagnóstico completo, a gente não pode ficar nesse eu acho, então a gente tem que buscar uma ajuda de um profissional. E eu fui assim, não, a primeira ajuda que eu procurei para poder receber esse diagnóstico, assim, que eu já estava, quando você já tem quase certeza, mas você precisa de ouvir um profissional, foi quando, no período que a minha mãe faleceu, e o meu filho eu descobri através da questão da seletividade alimentar, que ele tem muito forte, muito grave a seletividade alimentar, e nesse período que ela faleceu, como ele se alimentava juntamente com ela, ele ficou 3 meses praticamente comendo pão e água. Então isso me assustou muito, eu falei, não, eu tenho que procurar ajuda. Não fui nem especificamente procurar ajuda em relação ao autismo, fui em relação a buscar uma terapia com um psicólogo para ajudar na questão da alimentação, que eu não focava tanto na questão da seletividade alimentar, que aí depois que eu fui assimilar que tudo está caracterizado com o TEA, né, com o autismo. E aí essa ajuda da psicóloga e depois do neuro foi que realmente eu abri assim um leque para ver tudo o que estava acontecendo. Foi um susto no momento, assim, principalmente eu já estava investigando, mas meu esposo, a família toda não sabia, né? Falava da situação, mas todo mundo leva como se fosse qualquer coisa. E aí, quando eu recebi o diagnóstico e passei, foi um susto realmente, mas graças a Deus hoje tem uma aceitação totalmente diferente e a gente tenta lidar com ele de forma totalmente diferente do que como a gente agia antes. Você tocou num ponto importante, eu gostaria de falar, sobre a seletividade alimentar. Alguns acham que, tipo... Frescura. Não come, frescura, né? Usa termos como isso, que não come porque não quer ou não gosta. Mas, no caso, é porque não consegue mesmo, Não, né? consegue. É uma situação muito difícil. Hoje mesmo acho que nesse mês fez um período de 6 meses que ele não consegue consumir nenhum tipo de feijão. E é algo que a gente fica assim, como mãe, eu fico em aflição. Porque nesse período de 3 meses, voltando um pouquinho, como eu te falei, que eu fui procurar ajuda, graças a Deus ele voltou a se alimentar, comia o feijão, arroz. No dia que ele comeu, eu como mãe, realmente eu filmei sem ele perceber e eu chorando vendo aquela situação, porque a maior felicidade da mãe é você ver quando a criança tem um desafio a consumir aquele alimento e ele consegue, sabe? Superar aquela situação. E hoje eu sofro muito com isso, porque ele não consegue se alimentar direito. Ele não é todo alimento que hoje ele pode consumir determinado alimento. Por exemplo, hoje ele aceitou um pão, amanhã ele pode não aceitar. E eu comecei até a olhar diferente, que antigamente, tanto eu como a minha família, a gente falava, esse menino é presepeiro, porque não come isso, né? E eu ouço ainda isso de muitas pessoas, né? Então, por que essa criança não consome isso? Isso é presepada, coloca a comer. E se eu forçar, ele acaba fazendo vômito. Já fiz esse teste. Então, eu até sofri muito de ver forçando. Não, você tem que comer. E eu vi que aquilo faz muito mal, tanto para ele como para mim, de ver aquela cena, né? Então, é algo muito forte no autismo e a seletividade de Luigi é muito forte, muito alta. E isso até hoje é a maior dificuldade enfrentada na nossa casa para poder ele se alimentar direito. A próxima pergunta seria exatamente sobre isso, né? Qual tem sido os maiores desafios para você como mãe com a criança com TEA, né? Você já falou que é a tem alimentação. a questão da seletividade alimentar e tem a questão do hiperfoco também. Porque depois que eu descobri o autismo, que eu percebi, comecei a estudar lá de quando ele era pequeno, 1, 2 anos de idade, quando eu percebi que ele já tinha o hiperfoco garantido desde essa época, só que eu não tinha conhecimento sobre o autismo, então eu não foquei tanto de perceber esses detalhes. E hoje eu vi que a questão do hiperfoco, o ano passado, o hiperfoco dele era futebol. Então lá em casa, tipo assim, meu Deus do céu, essa criança só fala disso, só vê isso, só pesquisa isso. Você pode especificar o que significa hiperfoco? Então, hiperfoco, olha só, hiperfoco é quando a criança, principalmente com o autismo, que pode haver hiperfoco em outros transtornos. Mas no autismo, a criança, ela foca em determinado assunto, ou objeto, ou brinquedo, ou em determinada situação. E quando ela foca, ela só quer pensar e fazer aquilo. Por exemplo, 24 horas. Luiz já começou, aí quando criança, ele tinha o hiperfoco em ônibus, ele com uns 2, 3 anos de idade, ele assistia, ele decorou as rotas dos transportes aqui, do ônibus, as linhas da região da Bahia, do sul da Bahia inteira, que me impressionava com aquilo, né? Depois ele veio com hiperfoco com
com a garça, ele assistia muitos vídeos de garça, onde via, tinha que tirar foto, aquela coisa. Depois, aí parou o hiperfoco da garça, ele veio para o hiperfoco de geografia e história, ele conhecia todos os vídeos, eu lembro que eu ainda fui dar aula para ele de história, acho que no 4º ano, e eu ficava impressionada, quando eu ia falar sobre o assunto, ele já relatava tudo para os colegas, então aquilo, o hiperfoco dele no período foi esse. O ano passado veio a questão do futebol, que até a família dos jogadores ele pesquisava e sabia de tudo, aquilo me impressionava. E aí eu falo assim, meu Deus, essa criança não vai sair desse hiperfoco, mas durou um ano. E agora o hiperfoco dele está em bicicleta. Só fala em bicicleta, assiste vídeo, joga jogos de bicicleta. Então isso pode mudar também. A criança pode manter um hiperfoco para a vida inteira, ou ela também pode alternar como ele, né? De um para outro. Você falou sobre os desafios, né? Que tem, você como mãe. Agora você teve alguma estratégia para lidar, alguma abordagem específica para lidar com esses desafios? Então, por exemplo, da alimentação. Então, com a ajuda do psicólogo, né? Com a ajuda da psicóloga, ela sempre me orientou a poder oferecer, a cozinhar com ele, só que realmente não funciona. É algo muito forte, por mais que estratégias que a gente tem, porque lá em casa não falta estratégia. É conversando, às vezes até oferecendo o alimento em troca de alguma coisa, mas não funciona. Você vê que é tão grave, é tão sério isso, porque ele não, por mais que ele queira tanto aquilo, ele não consegue. Então é algo assim que a gente busca superar, buscar meios para tentar mudar essa situação, mas a gente não consegue, a gente se sente até assim, meu Deus, eu estou tentando tanto e não vejo o resultado, né? Mas é algo muito forte no autismo. Agora em relação à escola, né? Como tem sido a experiência do seu filho aqui na escola? Que tipo de apoio a escola oferece para ele, para Luíde? Então, olha só, em relação ao apoio, graças a Deus, assim, principalmente o ano passado, ele teve um acompanhamento o ano inteiro, até eu descobrir o diagnóstico. Ele foi acompanhado aqui com a equipe do CZ, né, que faz atendimento aqui na escola, e a psicóloga ajudou bastante, até a questão dos medos, a ansiedade, que ele tem também muita, ajudou bastante. Até os desafios da questão da seletividade alimentar, a terapia que ele fazia, os desafios, ele acabava conseguindo realizar em casa, porque ele queria, na próxima consulta, no retorno, ele dizer que ele conseguiu. Então, eu vi muito resultado, a atitude da escola, do acompanhamento, e isso fez a diferença na vida de Luíde. Há algo que você acha que a escola pode fazer para melhorar o apoio com os alunos com TEA? Então, tem sim. Essa atitude que você está tendo hoje é algo que eu queria muito aqui na escola, que eu sempre cobrei o ano passado, porque assim, nós professores não fomos capacitados para agir com uma criança com qualquer tipo de transtorno, que não seja só o autismo, né? Mas eu vejo que a gente é muito pesquisador, a gente pesquisa, a gente busca um novo conhecimento para poder lidar com essas crianças no dia a dia. E algo na escola que estava faltando é isso, compartilhar com os alunos sobre esses transtornos, porque os nossos alunos, eles não têm conhecimento. A maioria, acredito que não sabia que tem um autista aqui na escola. Então é algo que eu sempre busquei isso, e quando a nossa coordenadora Nelma citou com você que seria algo importante, eu fiquei muito feliz, porque eu vi que é uma atitude que realmente vai mudar a visão de muitos alunos, porque aqui na escola o Luíde já sofreu bullying. O ano passado eu vi um aluno chamar ele de doido, eu falo assim, ele parece que é doido, então é algo assim, eu estava como professora, mas como mãe, magoou muito, mas eu não culpei aquela criança, eu falei bem assim, meu Deus, essa criança ela tá falando, mas é porque ela não tem conhecimento do que Luíde tem, entendeu? Que na visão dela, qualquer atitude que não seja igual a dela é considerado doido para ele, então isso me magoou muito, e depois dessa atitude dessa criança, eu falei, não, a escola precisa buscar um meio de informar essas crianças, de gerar conhecimento para elas em relação a certos transtornos, principalmente aqui na nossa escola, né, que já tem o autismo, tem o TOD e outros transtornos que estão sendo investigados. Então, essa atitude realmente da escola me fez muito feliz, porque é um meio de querer, a gente vai conseguir gerar esse conhecimento para todas essas crianças, esses adolescentes, sobre esse tipo de transtorno, principalmente sobre o autismo, né, entender um pouquinho. E recentemente teve até um caso de bullying com seu filho em relação à bicicleta, né? Eu fiquei sabendo isso, porque muitos davam risada, né? O jeito dele desequilibrado, que o Luíde tem a questão da coordenação motora, ele teve dificuldade desde quando nasceu. Isso já vem num processo desde o parto,
e tal, foi um parto muito sofrido, e isso gerou essas consequências, a coordenação. Então, para ele andar de bicicleta foi um desafio que eu, como mãe, no dia que eu vi, eu me emocionei, fiquei feliz. Porque, sinceramente, a gente olha e fala assim, eu sempre falo para ele, você é capaz, você vai conseguir. Mas, no fundo, a gente vê as dificuldades, fala, meu Deus, será que vai mesmo? Não falo para ele, mas, no fundo, como mãe, a gente sente essas dúvidas. E quando eu vi a bicicleta para ele, foi um desafio alcançado, sabe? E certas jovens que participam aqui da escola e tal, viu ele de forma diferente. Meu Deus, sai da frente, quer vir Luíde e tal, tratando daquele jeito. Mas algo que eu percebi que realmente eles mudaram a atitude quando eles ficaram sabendo, quando uma professora relatou, né, contou a superação de Luíde naquela bicicleta. Então, muitos entenderam. Então, faltava informação. Então, foi uma atitude impensável, né, desses adolescentes, mas acredito por falta de informação. Em relação à rotina diária, como que o TEA afeta a rotina diária em sua casa, por exemplo? Afeta muito, viu? Por exemplo, Luíde, eu sempre me questionei isso, e hoje eu sei a questão do autismo, né? Luíde consegue fazer cálculos matemáticos, raciocínio lógico muito rápido, e Luíde não consegue cortar um pão e passar manteiga no pão. Luíde não consegue amarrar um cadastro. Então, a dependência dele em casa, tanto de mim e do meu esposo, é muito grande. Então, isso afeta a nossa rotina, porque eu preciso auxiliar ele em várias atividades que ele não... Atividades simples, que seria para qualquer outra criança fazer. Normalmente, ele tem 10 anos, né? Então, hoje eu vejo essa dificuldade, porque ele não consegue, ele não tem uma coordenação motora fixa, sabe? Leve. Ele vai pegar na manteiga, por exemplo, ele vai com muita força, ele não tem esse controle. Apesar que o neuropediátrico, ele pediu até para mim fazer, a gente faz atividades em casa com ele para melhorar a questão da coordenação dele. Mas essa dificuldade de coisas simples, ele não consegue fazer. Então, ele depende de nós, né, para estar... E isso afeta muito a nossa rotina. Você falou sobre o hiperfoco, né? Isso. Que ele já transitou entre vários temas, aspectos, assuntos. A Marga, no caso, atualmente, qual o hiperfoco dele? O que é que ele faz para passar o tempo? Então, hoje o hiperfoco dele é bicicleta. É algo que ele focou tanto, que ele até falou no início para mim, mãe, eu não vou conseguir, que eu sempre insisti ele, porque eu acredito que é uma atividade física que ia até melhorar essa situação, porque até os amigos dele mais próximos sempre andou de bicicleta e ele nunca gostou. E hoje, quando ele consegue, no dia que ele conseguiu, ele veio cá, me abraçou, mãe, lembra que você falou que eu ia conseguir? Então isso foi uma alegria para mim. E hoje ele focar na bicicleta, para mim é até uma alegria também. Mas o hiperfoco maior, a maior parte do tempo dele hoje é andando de bicicleta. Agora, na sua opinião, qual a importância dessa conscientização sobre o TEA, sobre o autismo na sociedade? Não só na escola, mas na sociedade como um todo. Isso. Por exemplo, a nossa comunidade mesmo, né? Que eu acredito que boa parte da nossa comunidade não tem conhecimento sobre o TEA. Então, às vezes, eu já vi meu filho ser chamado de alguém passar a mão na cabeça e falar assim, esse menino parece que é meio retardado. Eu já ouvi bem de longe, a pessoa não me viu. Então, assim, às vezes é porque a pessoa realmente não tinha conhecimento. Então a gente vê que o preconceito é muito grande, a aceitação é difícil, não entende, às vezes pensa que é mania, que é presepada, talvez é o pai ou a mãe dando ousadia demais, que não bota, não força a fazer determinadas situações. Então a gente vê que a questão de conhecimento não tem. Então o preconceito aumenta, o bullying aumenta por falta de conhecimento. A aceitação, a inclusão, tudo isso por falta de conhecimento. Então, a nossa comunidade, se nós tivéssemos a oportunidade de explanar para todos o que é o transtorno, não só do autismo, mas outros transtornos que aqui tantas das nossas crianças têm, né? Então, por que não explanar isso para a nossa comunidade, de falar? Eu, quando eu tenho a oportunidade, eu falo muito sobre o autismo. Já vi certas mães que desconfiam até, que falam, meu filho pode ter algum transtorno, mas não tem força de buscar, porque realmente para os pais é uma aceitação difícil. Aceitar que seu filho é autista ou tem outro transtorno. Mas eu vejo que a nossa comunidade precisava de palestras que a gente trouxesse. Hoje eu acho que o meio da palestra de trazer essa comunidade, não só até a escola, o nosso postinho de saúde, falar sobre esse transtorno. E eu percebi que a gente sabe que a ausência dos pais na escola é muito grande, a gente sofre muito com a ausência da família, né? Esse apoio da família. Mas eu vejo que um meio que a gente poderia até procurar a questão do PSF,
daqui da nossa comunidade, né, de relatar esses casos para eles poderem chamar a psicóloga para fazer um bate-papo, explicar sobre esses transtornos. Quem sabe a inclusão e a empatia seria bem maior, né? E esse seria até o próximo tópico aqui da pergunta, né? Perguntar como que, alguma sugestão, né? Você já deu, Já que dei. essas palestras, né? Verdade. E realmente a falta de conhecimento faz pessoas parecerem mais. Verdade. Porque às vezes não é maldade da pessoa, é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Eu sempre tive essa visão, a questão da falta de conhecimento. De não julgar a atitude do outro, porque principalmente com meu filho, eu falo bem assim, mas eu não vou pegar isso, sabe, com raiva, porque eu tenho certeza que foi por falta de conhecimento, que talvez tivesse conhecimento não agiria desse jeito, né? Vai ter uma outra forma de ver essa situação. Outra visão. Outra visão. Agora, que mensagem você gostaria de deixar para os professores e alunos da nossa escola sobre a inclusão e aceitação dos alunos com autismo? Então, a mensagem que eu deixo é principalmente uma palavra-chave: empatia. Eu já descobri isso, que quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente tem uma visão totalmente diferente da situação, né? Então, que eu já vejo que os meus colegas, a escola em si, os meus colegas buscam essas alternativas. Meu filho hoje estuda aqui, eu vejo isso, o esforço de cada professor, de agir diferente, de ter uma aula diferente, de ter uma avaliação diferente. Então, eu vejo esse esforço da nossa escola. E para os nossos alunos, eu penso dessa maneira, né? A empatia. Então, o que eu não quero para mim, eu não quero para o meu colega, né? A questão do respeito. Luíde tem sensibilidade sensorial, que é o barulho muito alto, fogos de artifício, som muito alto, grito. Se ele estiver num ambiente desse, por exemplo, ele se sente muito excluído, vamos dizer excluído, né, da situação. Ele quer sair dali. Então, com essa entrevista, com todo esse conhecimento que vai gerar agora para esses adolescentes, eu creio que eles vão ter até uma visão diferente, né? Vão ter uma empatia de olhar e tal. Não, eu não vou fazer isso porque eu sei que vai incomodar o meu colega. Não é mania, é porque realmente faz parte do transtorno do autismo, né? Então, a palavra-chave é empatia, né? E respeito. E eu gostaria de falar também, em relação que eu sou professor de Luíde, eu vejo em Luíde que ele não é menos capaz que os outros alunos, não. Por mais que ele seja diferente em relação a esse transtorno, ele não se torna um aluno com menos capacidade que outro, não. Ele tem, como Bianca falou, ele tem um raciocínio ótimo, perfeito, meio raciocínio dele, rápido mesmo. E na aula, ele não deixa a desejar em nada, em relação ao conhecimento que ele absorve. Claro que a gente lida com adolescentes, né? A gente sabe que cada um tem seu tempo e sua maneira de aprender. De aprender, né? É um desafio até para o professor, né? Com a sala ali com vários alunos, a gente tem que saber a forma de falar que vai levar aquele aluno a absorver o conhecimento melhor, né? Mas Luíde é um ótimo aluno. A gente fala muito sobre futebol, né? Ele é flamenguista. A gente conversa muito sobre futebol, né? E ele não deixa a desejar em relação a um bom aluno. E eu observo também que ele é um bom filho, né? Com certeza. E realmente, a questão do autismo não afeta ele na questão da aprendizagem. Eu vejo que, através do autismo, ele consegue ter essas habilidades que talvez outras crianças, vamos dizer, normais, né, como outras pessoas falam, têm habilidades também diferentes dele, entendeu? Então, ele, na questão da aprendizagem, ele desenvolve bem, como eu relatei, até a maior dificuldade dele, por exemplo, desenvolve bem na aprendizagem na escola. Aí chega a determinadas situações simples, como amarrar um cadastro, ele não consegue, entendeu? Então, são coisas realmente que não afetam na aprendizagem, no desenvolvimento dele da escola. E outra coisa que eu gostaria de falar também, a professora aqui, Bianca, ela como mãe, ela teve um pouquinho de resistência, mas ela, por ser uma pessoa instruída, de mente aberta, ela procurou profissionais para ter o diagnóstico, né? Para saber. E quantos alunos, quantos filhos não têm certos tipos de comportamento que os pais acham que é mania. Isso, é verdade. Aí quer resolver, às vezes, até na porrada, em castigo. E não procuram profissionais. Quando alguém próximo chega e fala, rapaz, leva esse filho. Ah, meu filho não é doido, não. As pessoas ainda têm esse preconceito. Essa falta de conhecimento. Aí que entra aquela parte importante das palestras, né? Falar sobre, né? Porque está cada vez mais comum esse tipo de transtorno, né? E eu vou te dizer, quando eu não tinha conhecimento,
sobre o autismo, sobre nenhum transtorno, que graças a Deus eu tive a oportunidade de estar atuando aqui no Teodora Maria. A gente teve essa oportunidade de bate-papo com psicólogos, psicopedagogo, então isso nos ajudou bastante a ter um leque de conhecimento. E quando eu não tinha o conhecimento, eu já tive atitudes com o Luigi que hoje, claro que eu me arrependo, né? Teve momentos, por exemplo, ele tem hipersensibilidade no couro cabeludo, ele não gosta que passe a mão, ele sente. E um dia, eu cortando o cabelo dele, eu sempre cortava quando ele era menor em casa, e ele chorava muito, mãe, dói, dói, e eu, menino, cortar cabelo não dói, dói, mãe, e eu não acreditava naquela situação. Teve um momento eu ficar nervosa, Luigi, não tem condições, eu vou cortar, e ele chorava. Então isso hoje chega a me massacra, porque realmente ele sentia dor. E depois de buscar conhecimento, de pesquisar, sigo muitas páginas no Instagram, né, sobre o autismo, sobre pais de autistas, e eu vi uma situação de gêmeas adultas já autistas, que uma tem hipersensibilidade no couro cabeludo e já a outra não tem, porque lembrando que nenhum autista é igual ao outro, sempre vai ser diferente. E ela relatou isso, que a hipersensibilidade no couro cabeludo dela, quando alguém tocava ou até a escova passava no cabelo, a sensibilidade dela era tão forte que a sensação era de dor, como se alguém estivesse cortando o couro cabeludo dela. E aí, quando eu vi esse vídeo, meu Deus, eu me culpei tanto, sabe? Porque eu falei, meu Deus, hoje pra Luigi cortar um cabelo, toda vez que vai, meu coração corta, porque ele fala, mãe, vai doer, mas tem que cortar, né? E aí ele vai, mas aqui meu coração fica apertado, porque eu sei da hipersensibilidade. Hoje eu tenho um olhar diferente, então, porque eu tive conhecimento, busquei. E muitos pais não têm essa oportunidade, né? Se fecha achando que autismo é doido. Não, o autismo não é uma criança doida. Não existe que nenhuma criança com transtorno autista é doida. Simplesmente ela tem características diferentes. E ela não vai deixar, se hoje ela não aprendeu aquilo, mas no tempo certo ela vai conseguir aprender, né? Então que esses pais possam ter um olhar diferente, de buscar ajuda, porque eu, quando eu me vi nessa situação, eu fui buscar ajuda. Busquei uma psicóloga, um neuropediatra. Hoje o Luigi tem um laudo aqui na escola, né? Já direitinho, mas a importância de buscar sempre ajuda e conhecimento é essencial. Gostaria de agradecer, né, por você ter aceitado meu convite, né? Você meio que se ofereceu, né, lá no planejamento, lá quando nossa coordenadora Nema falou que a gente iria abordar esses assuntos, né, de suma importância, né, que realmente tem que ter esse tipo abordado, de assunto, né? Porque é uma coisa mais comum hoje em dia, a gente vê que cada vez que passa mais tá surgindo mais casos. E agradecer, né, por você vir contar sua experiência. Obrigada. Né? E lembrando que o autismo tem níveis, né? Isso. Tem o nível 1, 2 e 3 de suporte. Então, Luigi hoje, ele tem o nível 1 de suportes. E eu lembrando, sim, Luigi tem o nível 1 de suporte. Mas se qualquer criança com autismo, se você não buscar ajuda, ela pode evoluir. Ela pode ir do nível 1 para o nível 2 ou o nível 3. Então, a importância de buscar ajuda, de fazer terapia, é muito grande, porque evita que a criança aumente de nível e piore a sua situação, e com a terapia a gente vê que a criança desenvolve bastante. Então, é muito importante essa questão do desenvolvimento, de buscar ajuda, para que essa criança não venha evoluir o nível do autismo, né? Tá certo. Agradecer, né, pela sua... Eu que agradeço. Contribuição, né? E até uma próxima vez, né? Valeu. Valeu, gente. Obrigada. Como a gente viu aqui nessa entrevista aqui, né? Essa entrevista maravilhosa aqui com a professora Bianca, né? Ela nos contou aí como é que foi esse processo, né? Até ter esse diagnóstico, né? E nos mostrou também os desafios que ela enfrenta hoje em dia ainda, né? Mas aqui vou deixar mais umas dicas aqui de como conviver melhor com alguém que tem TEA, né? Primeiro, respeite o espaço e o tempo deles, né? Alguns podem precisar de mais tempo para processar informações ou preferir menos contato físico, né? Que não é o caso aí que a professora falou do filho dela, né? Que não gosta muito de contato físico, principalmente no couro cabeludo, né? Que tem aquela sensibilidade e tudo mais, né? Outra coisa que depois da entrevista essa mãe me relatou sobre ser claro e direto com a comunicação, né? O que achou? Eu lembrei de um detalhe que eu esqueci de acrescentar, que é muito importante essa questão no autismo, né? Sobre levar tudo ao pé da letra. Por exemplo, era para me falar sobre isso, eu esqueci.
Se eu falar com o Luigi, por exemplo, assim, hoje eu tô para chutar o balde, né? Normalmente é jogar tudo para trás, embora alguma coisa assim nesse sentido. Hoje eu tô para chutar o balde. Ele entende que é para realmente chutar o balde, entendeu? Então, qualquer frase que a gente seja, que a gente fale em metáfora, ele vai entender ao pé da letra. E aqui em casa acontece muito isso, né? E eu esqueci de citar isso, mas lá na hora que tu passar o vídeo, tu fala em relação a isso, a levar ao pé da letra as coisas. Tudo que a gente fala, ele leva mesmo ao pé da letra. Tanto aqui como com os amigos, ele não compreende piadas assim, sabe? Piadas com esse tipo de frases, ele acaba não compreendendo. Mas eu esqueci esse detalhe, mas eu amei o resultado da entrevista. Escute e observe, né? Preste atenção em sinais não verbais e suas formas de comunicação, né? Outra coisa muito importante é você perceber que você preste atenção nesses momentos, nesses sinais, né, não verbais que uma pessoa com TEA pode expressar, né? Outra coisa também importante é aprender sobre os seus interesses, né? Como a professora aí relatou, que o seu filho transitou entre vários temas assim de seu interesse, né? Em relação ao seu hiperfoco, né? É sempre bom você entender o que essa criança tem interesse no momento, né? Para você criar um vínculo também, né? Para ficar mais fácil essa convivência, né? Outra coisa, lembre-se que empatia não é apenas entender o que o outro sente, não, viu? Mas também agir para que torne o mundo um lugar melhor e mais acolhedor para todos, né? Vamos construir uma sociedade onde todos se sintam respeitados e incluídos, né? Juntos podemos fazer diferença, né? Então essa é a mensagem de hoje, né? A aula de hoje, né? Eu gostaria que vocês pensassem mais nisso, né? Fossem mais empáticos em relação aos seus colegas, né? Amigos e familiares, não só com pessoas com TEA, né? Que a gente sabe que a chave para uma sociedade melhor é termos a empatia, né? Que a partir do momento que temos empatia, a gente não vai querer ver o outro sofrendo. A empatia e o amor é a chave para uma sociedade justa e próspera. Valeu, boa noite.